Olá pessoal, mais uma aula de Geografia do sétimo ano do Ensino Fundamental. O conteúdo da aula de hoje será ainda sobre o mundo urbano. Vamos continuar falando de alguns problemas sociais e vamos iniciar o assunto dos problemas ambientais. O conteúdo da aula de hoje ele está na apostila 2, a partir da página 242. Vamos fazer uma breve revisão do que a gente aprendeu na última aula. Nós falamos das condições sociais, dos problemas sociais aí do meio urbano. Falamos do saneamento básico, do desemprego, da questão do transporte urbano e das condições de moradia. Falamos das favelas, e dos cortiços. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o transporte público, a violência urbana, como aí problemas ainda sociais do meio urbano, e vamos iniciar o assunto dos problemas ambientais. A gente talvez fale um pouco aí das mudanças climáticas, das ilhas de calor, e se o tempo for suficiente, conversaremos também sobre a poluição atmosférica. O transporte urbano. A maioria das cidades brasileiras elas não foram projetadas para uma grande quantidade de veículos. Isso faz com que ocorra significativa quantidade aí de engarrafamentos e lentidão no meio urbano, principalmente nas grandes cidades. O transporte público, que talvez poderia ser aí, uma forma de solucionar o trânsito caótico das grandes cidades, ele acaba não resolvendo essa questão nem atenuando. Por quê? Porque o transporte público no Brasil ele acaba sendo negligenciado pelo poder público, ele não recebe a atenção necessária que ele deveria receber. E o serviço ofertado de transporte público no Brasil, ele acaba sendo de baixa qualidade e lento, não é um serviço também eficiente. As reclamações acerca do transporte público no Brasil, elas são de longa data. As principais são que os veículos são lotados, acabam levando uma quantidade significativa de pessoas, até mesmo acima do número, da orientação, da quantidade adequada do número de vagas, do número de pessoas para serem transportadas nesse veículo, e as condições ruins de conservação desses veículos. Então é um serviço que acaba sendo de baixa qualidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o transporte coletivo é uma questão de saúde pública. Então, a qualidade aí do transporte público, ela pode influenciar nas questões de saúde também. Imagine que você tenha que sair do seu trabalho, da sua casa para ir ao seu trabalho e demorar aí cerca de 2-3 horas, em transporte público para chegar até o seu trabalho e iniciar a sua jornada e depois levar mais esse mesmo tempo de 2 a 3 horas para chegar em casa. Essa é a realidade de muitas pessoas que vivem nas maiores metrópoles brasileiras, principalmente como São Paulo. Com certeza, isso vai influenciar na questão da saúde, O estresse vivenciado durante essas longas horas de viagem, a questão do conforto, da ergonomia, será que você está na posição correta, sentado naquele transporte? Então, tudo isso vai influenciar as questões de saúde também. Se o transporte público fosse eficiente, com certeza ele contribuiria para emitir menos poluição na atmosfera, diminuiria o número de acidentes e também de sedentarismo, uma vez que você precisa ir até as estações para adentrar dentro de um veículo de transporte público. Então, não é como você sair, por exemplo, se você saísse de sua casa dentro de um carro, e chegar no seu trabalho, na garagem do seu trabalho e descer do carro. Então, diminuiria o sedentarismo, certo? Menos poluição, porque, por exemplo, um ônibus é um motor emitindo aí, gás carbono, através da queima do combustível, transportando 45, 50 pessoas. Imagina se essas 45, 50 pessoas, cada uma tivesse com o seu carro, aí seriam 5 motores poluindo, a atmosfera, e com certeza aumentando também a questão do trânsito caótico. Então, o que a gente precisa fazer? Repensar a mobilidade urbana. A mobilidade urbana, ela diz respeito a como as pessoas se movimentam na cidade. E é preciso democratizar o acesso às cidades, pois nem todos os grupos sociais conseguem ter acesso a todos os espaços das cidades. Então, é preciso democratizar o acesso às cidades e garantir que todos acessem os espaços que queiram dentro do meio urbano. É preciso também investir na pluralidade dos meios de transporte, como trens, metrôs e ciclovias. No Brasil, o transporte público ele é muito focado no ônibus, principalmente nas grandes cidades do interior.
Nas capitais, as maiores cidades, até a gente vê a presença às vezes de metrôs e trens, não em quantidade suficiente, mas é preciso aí aumentar, né, a quantidade de opções de meio de transporte. Cada um tem a sua especificidade, como é emitir mais ou menos poluente, o tempo de viagem, né, a questão da economia, tudo isso é necessário ser pensado também. Outro problema, violência urbana. É o conteúdo desse slide, na página 243, para vocês seguirem. A violência urbana no Brasil ela causa a mortalidade de muitos jovens. Tem acontecido um crescimento dessa violência nos últimos anos. As causas são as mais diversas, mas nós podemos citar aí as principais, como crescimento urbano desordenado, ou seja, as cidades estão crescendo muito, a população aumentando sem um planejamento, e os problemas sociais, né, advindo, né, desse crescimento desordenado, né, como a gente já conversou sobre isso, né, a criação de comunidades, chega muitas pessoas nas cidades, não conseguem se ter acesso, né, à renda, ao trabalho, né, não são todas que conseguem acessar, acabam, em razão disso também, nem sempre conseguindo acesso a condições de moradia, de saúde, de educação minimamente adequadas. Todos esses fatores colocam as pessoas em situação de marginalidade social, e a questão da marginalidade social influencia muito no surgimento da violência no meio urbano. Outra questão que está associada à violência urbana, o consumo de álcool e outras drogas, né? Então, as pessoas muitas vezes sob efeito de álcool e outras drogas acabam, né, tendo atos aí de violência. É importante a gente fazer uma observação que álcool também é droga. A diferença do álcool para as outras drogas é que o álcool é uma droga legalizada, assim como o cigarro é uma droga legalizada, não deixa de ser droga. Todas as outras demais drogas, elas são proibidas por lei, não podem ser comercializadas. O álcool é uma droga e é uma droga legal, permitida, né, pode-se comprar. Outros fatores que também estão relacionados aí com a violência é a pobreza, o desemprego, a carência de serviços públicos, ou de serviços urbanos e infraestrutura. Os serviços urbanos, normalmente os serviços públicos, né? Acesso a essas políticas sociais, como a gente acabou de dizer, né? Acesso à habitação, alimentação adequada, saúde, educação, né? E surgiu também, então, em razão dessa onda crescente da violência urbana, a instalação de grupos criminosos organizados. Esses grupos se instalaram em áreas específicas das cidades, né, nas áreas mais carentes, né, nas comunidades, ou às vezes, né, outros termos que utilizam, favelas, certo? As regiões mais periféricas, normalmente, das cidades. Então, o tráfico de droga é um problema urbano que a gente vivencia muito hoje. Ele está muito relacionado com a violência. Quem controla o tráfico de drogas é o crime organizado. Funciona como um poder paralelo, né? Esse grupo organizado ele tem os territórios, né, de atuação, né? Tem a sua área ali de abrangência, né? E ele impõe regras de organização do espaço urbano e de circulação das pessoas específicas. Então, as pessoas que pertencem a esses grupos, elas têm aí a sua própria forma de se organizar. Os líderes, né, dessa questão do tráfico, muitas vezes, em razão da carência aí do poder público, né, da ausência do poder público em prover os direitos básicos da população, esses líderes eles acabam provendo, né, os serviços básicos a essa população ali da comunidade, né? Então, às vezes, eles acabam auxiliando, né, as pessoas que vivem ali nas comunidades, né, até acesso a direitos básicos, né, acesso, às vezes, por exemplo, à alimentação, né, a questões básicas mesmo que deveriam ser supridas pelo poder público. A solução para o enfrentamento dessa questão do tráfico de drogas, né? É uma questão muito complexa. A apostila aí traz algumas ilustrações, né, do que poderia auxiliar, né? Lembrando que a questão da violência ela nunca vai acabar, né? Desde quando os primeiros grupos humanos surgiram, há a presença da violência, então é um fator humano, né? Então a gente pode dizer aí a solução no sentido de diminuir, de atenuar esse problema, né? Ela passa para questões além da segurança pública. Então não basta investir em policiamento, em penalização dessas pessoas, né? Pois se os problemas sociais que estão ali estão gerando a situação de violência, estão levando cada vez mais pessoas para a situação do tráfico de drogas, a gente tem que agir nesses problemas sociais. Não adianta nada, né? Não que não adiante nada, né? Mas não é tão efetivo, né, o investimento aí na penalização dessas pessoas. Então, a solução seria investimento
em políticas públicas, como acesso à educação, saúde, habitação, emprego, transporte público, né? Com certeza, se as pessoas tivessem acesso a essas questões básicas, todo mundo tivesse nas mesmas condições sociais, a violência diminuiria muito. A gente está aqui na página 243, no 7º ano do ensino fundamental, a aula de hoje. Aqui um teste, vamos pensar sobre ele. É o teste número 1, está na página 244, sobre o conteúdo que a gente já estudou. Das alternativas a seguir, qual apresenta um problema social urbano? O desmatamento, alternativa A. O desmatamento é um problema social urbano? E a poluição dos rios? Ele é um problema social urbano? E a favelização? A concentração de pessoas em regiões periféricas, né, normalmente, das cidades, né, em condições habitacionais não tão seguras, não tão adequadas. É um fenômeno que a gente pode chamar de um problema social do meio urbano das cidades? E as chuvas intensas? Está relacionado aí também com os problemas sociais ou não? Dessas 4 alternativas, vocês vão assinalar qual que vocês acreditam que é um problema social urbano. Lembrando que só uma é correta. Continuando. O teste 2. Assinale a alternativa que se refere à exclusão social retratada na charge. A gente tem aqui uma pessoa lendo o livro, né? E uma outra com um bebê no colo, né? E outra criança atrás. E uma diz: todo brasileiro tem direito à moradia. A outra pessoa diz: agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde. Então, assinale a alternativa que se refere à exclusão social retratada na charge. Essa charge, né, está tratando do quê? Do desemprego, da violência urbana e do analfabetismo. A gente vê isso na fala dos personagens ou no que está ilustrado. A gente vê questões relacionadas aqui ao analfabetismo, à violência ou não. Aí a gente vai para a alternativa B. Moradia precária, está tratando de moradia? Está tratando de questões de saúde? Está tratando de questões de desnutrição? Ela fala aqui de comida, de saúde ou não? Ele fala de moradia? C. Está tratando de desemprego, mortalidade infantil, violência urbana? Ou D. Moradia precária, analfabetismo, exclusão social? Então vocês vão fazer a leitura dessa figura, observando não só o que está escrito, né? Às vezes as charges elas trazem algumas questões também que podem ser observadas, né? Visíveis, e vocês vão assinalar a alternativa que vocês consideram correta. Então agora o módulo 9, a gente vai falar do mundo urbano, os problemas ambientais. As cidades elas tiveram então as características naturais alteradas. A gente observa poucas áreas verdes nas cidades hoje em dia. As vegetações nas cidades elas ficam restritas aos parques e às praças, por exemplo, como a gente vê nessa imagem aí, que é em Belém do Pará. E a gente vê, às vezes, também poucas árvores em canteiros centrais de grandes avenidas, as principais avenidas da cidade, então costumam ter também aí essa questão da vegetação nos canteiros centrais das avenidas. As mudanças climáticas nas cidades. A ocupação das áreas que as cidades que compõem essas áreas hoje não foi planejado, né? Foi sem um estudo prévio. Começou-se a construir cada vez mais casas, prédios, ruas, avenidas, né? Então as questões ambientais elas foram ignoradas, porque o crescimento foi sem planejamento. Acontece a questão da impermeabilização dos solos, em razão principalmente da construção de moradias, prédios, né? Então a chuva que cai ela não tem acesso direto ao solo, ela cai, por exemplo, no cimento, né? Em construções, né? Então não há essa absorção por parte do solo da chuva. Principalmente em razão aí que a gente acabou de dizer, ó, das calçadas e do asfalto também, além das construções das moradias. Então houve aí uma redução das áreas verdes, porque se desmatou essas áreas naturais para construir as cidades, e temos também a presença aí da emissão de poluentes nas cidades, principalmente os carros e indústrias, que são os principais emissores aí dos poluentes do meio urbano. Vamos falar de São Paulo, a capital do nosso estado, que era conhecida, né, ainda conhecida como a terra da garoa. O que é a garoa? É uma chuva fina, ela é fraca e contínua. Ela cai por dias inteiros e pode formar um nevoeiro fino. Ela chegou até a inspirar músicas. Na apostila de vocês aí na página 247 tem até uma letra de música aí de um cantor sertanejo. Não só essa música, tem outras também. E nas últimas décadas, o que aconteceu? As garoas foram desaparecendo e elas deram lugares a fortes chuvas. Por quê? Em razão da falta de planejamento, né, na construção da cidade, no crescimento da cidade de São Paulo, crescimento desordenado,
não foi planejado, sem ordem alguma, as pessoas vão chegando, né, e vão construindo aí seus espaços, né, vão tomando os espaços como moradia. Não é democrático o acesso também à moradia. O intenso desmatamento que ocorreu para a construção da cidade. O desmatamento do quê? Dessa vegetação original que estava ali. Nós temos aí a atividade 1, na página 247, ela pergunta assim, aponte 3 alterações que você acredita terem ocorrido na cidade em que você mora. Aqui na cidade que a gente mora, no município de Barretos. Que alterações ambientais vocês acreditam que ocorreu aqui? Em razão do crescimento da nossa cidade, do surgimento, da forma como o espaço urbano de Barretos se organizou. Então vocês podem responder aí, né? Não tem alternativas essa questão, vocês vão escrever, é uma questão dissertativa, certo? Pessoal, a gente vai terminar por aqui a aula, né? Em São Paulo, a Terra da Garoa. Não vai dar tempo da gente falar das ilhas de calor e da poluição atmosférica. A gente fala na próxima aula sobre esses assuntos. Então, na aula de hoje, nós terminamos a questão dos problemas sociais do meio urbano. Falamos aí da violência urbana. E nós vamos nós iniciamos o conteúdo dos problemas ambientais, né? Falamos aí das mudanças climáticas e nós vamos continuar com ele na próxima aula. É isso e bons estudos. Até a próxima.